Olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós estamos aqui para a última aula de ciências do ano de 2020. A nossa aula de hoje deveria ser uma aula de revisão, deveria ser uma aula em que a gente pudesse conversar sobre tudo que a gente viu durante o ano, como a gente viu, mas aí eu fiquei pensando sobre isso e pensei o seguinte, né? Os assuntos de ciências para o Fundamental 2, tanto para o sexto ano quanto para as fases do EJA, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, eles são assuntos que estão começando a ser destrinchados. Quando eu falo isso, eu estou dizendo a vocês que a gente vai começar a passear por todas as áreas que no ensino médio para vocês vão virar química, física e biologia. Então a gente estuda os seres humanos, os seres vivos, a gente estuda o meio em que vivemos, a natureza, a gente estuda o céu, a gente acaba estudando sexualidade, então tudo isso está embutido numa disciplina chamada ciência. Tivemos um ano muito difícil e neste ano difícil a gente teve que acabar mudando a forma de ensinar, né? Ninguém nunca esperava que eu estaria aqui dando aula e você estava aí na sua casa assistindo essa aula, sem poder interagir, sem poder conversarmos, sem poder tirar dúvidas na hora, porque a gente sempre tem aquela dúvida que surge na hora e ela também vai embora na hora, né? Eu, como professor, não pude chamar a atenção de vocês, não pude fazer frequência, não consegui dialogar coisas que a gente acaba fazendo durante as aulas, né? Que são assuntos também importantes, mas nem sempre eles estão atribuídos a uma disciplina, mas eles são sempre conversados de professor para aluno. E aí, o que é que eu queria que vocês entendessem, né? Que por mais que seja um ano difícil, também foi um ano de aprender muito. Seja esse aprendizado na sala de aula, na tela do celular, ou do computador, ou da sua televisão, mas também na vida. A gente nunca pensou que iria passar por um processo em que não abraçar fosse sinal de carinho, que fosse sinal de não estar próximo, que quanto mais você se afastasse das pessoas, significava que você amava elas, né? E eu, como professor de exatas, né, eu fico me enxergando daqui a 10 anos, falando aos meus alunos sobre uma pandemia que aconteceu em 2020 e que matou milhares de pessoas, e que deixou milhares de pessoas desempregadas, e que deixou muita gente sem ir à escola, sem comer, sem poder ver os avós, sem poder se despedir dos seus entes queridos. Porque a pandemia ela veio nos ajudar a compreender a necessidade de valorizar cada momento em que estávamos juntos com outras pessoas. E principalmente para a gente que passa o dia junto numa sala de aula, a você, aluno, valorizar o professor e a nós, professor, valorizar cada aluno. A pandemia nos ajudou a aprender isso. Que cada momento que a gente passava na sala de aula era importante e é importante. Que cada vez que a gente decidiu pedir para vocês fazerem silêncio, pedir para vocês se comportarem, é porque a gente queria que vocês aprendessem. E até nisso tinha um pouco de afeto. A pandemia veio nos mostrar também o quanto a gente tem que se preparar para tudo que vem acontecer em nossa vida, né? Então muitas vezes a gente vive sem planejar muitas vezes as coisas e quando vem uma pandemia como essa você acaba não sabendo o que fazer. Possivelmente daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, nós iremos estar falando da pandemia como algo no passado, mas que hoje ainda não é. A gente vive a pandemia no nosso presente. Eu garanto a vocês que daqui a 40 e 50 anos, nos livros de ciências, a gente vai ouvir falar dessa pandemia apenas como uma história que já passou, apenas como um vírus que fez medo a gente, mas que os cientistas conseguiram resolver esse problema. A gente vai estar contabilizando a quantidade de mortos mais no entendimento científico, de conhecimento. Talvez não vai mais doer tanto como doa hoje. A gente vai começar a dialogar esses assuntos científicos sobre ciência, sobre como esse vírus invadiu o corpo do ser humano, como é que ele agia, como é que ele matava, como é que ele causava algumas... vou procurar uma palavra correta, certo? Como é que ele fazia no nosso corpo para achar aí onde tinha mais defesa, onde tinha menos defesa. Então, tudo isso a gente aprendeu no ano de 2020. Então, o nosso ano de 2020 foi uma aula de ciências. A gente aprendeu sobre tudo nessa aula de ciências. A gente viu números, a gente viu o corpo humano, a gente viu a natureza, a gente viu o quanto o Pantanal sofreu com as queimadas, a gente viu o quanto
O povo sofreu com enchentes, com alagamentos, aí tivemos enchentes aqui próximo a gente, em Ceará. Então tudo isso que a gente viveu foi realmente uma aula de ciências, que nem eu conseguiria dar, porque a minha aula de ciência ela é estudada. A aula de ciências que o ano 2020 trouxe para a gente foi uma aula vivida. A gente sofreu para poder aprender muita coisa. E outras pessoas sofreram, obviamente, mais do que nós. Então, eu me despeço de vocês como professor de ciências do ano de 2020, tendo a consciência de que nós fizemos o melhor. Eu e você aí em casa. Que todo mundo que está atrás das câmeras ou está lá coordenando a área da educação tentou fazer o melhor para que o conhecimento chegasse a você. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra alguém, mesmo distante na rua, que diz: olha ali, meu professor, olha, eu lembro disso. Eu lembro das conversas com as pessoas que trabalham aqui comigo, de dizerem assim, que tinham aprendido coisas durante a minha aula, e eles trabalhando. Então isso é muito gratificante. Eu peço que vocês fiquem em casa, que vocês permaneçam em casa, que vocês não parem de estudar, seja a minha disciplina, seja outra disciplina, mas que vocês entendam que o conhecimento é uma coisa que só vai parar quando a gente morrer. Até lá, a gente vai continuar aprendendo, seja isso pouco ou seja isso bom. Desejo a vocês um 2021 de saúde, porque o resto a gente vai correr atrás com certeza. Então fiquem bem, deixo aqui todo o meu afeto para vocês e a gente se vê por aí.